Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai responder a pergunta se é conveniente utilizar o canto para louvar a Deus. Tomás considera essa questão propriamente na questão 91 da segunda secura da Suma Teológica, onde ele trata da virtude da religião. E aqui a gente, antes de considerar diretamente essa questão, que é a questão 91 no artigo 2, é importante a gente considerar também o artigo 1º. Nesse artigo 1º, Tomás fala o seguinte: se deve-se louvar a Deus de modo oral. Depois que ele responde essa pergunta, ele vai diretamente à segunda, se é conveniente se utilizar do canto para louvar a Deus. Então, primeiro é importante responder essa primeira pergunta, se há uma conveniência, em que sentido se dá esse louvor oral, e Tomás fala o seguinte, ele responde a primeira pergunta, e depois de responder essa pergunta, a gente vai para a segunda. Ele fala assim, começa da preparação para a segunda. Usamos das palavras para Deus e para os homens por razões diferentes. Delas usamos para os homens a fim de transmitir-lhes os nossos pensamentos, pois não podem conhecê-los. Assim, para os homens, usamos dos louvores das nossas bocas, para que quem é louvado saiba, e os outros também, a boa opinião que dele temos, para que aquele que é louvado seja estimulado a melhorar, e também os que venham a conhecer esses louvores sejam levados a terem dele boa opinião, a reverenciá-lo e imitá-lo. Isso com relação aos homens. Para Deus, porém, que penetra nos corações, usamos das palavras não para manifestar-lhe os nossos pensamentos, mas para que nós mesmos e aqueles que nos ouvem sejamos induzidos a reverenciar a Deus. Por isso, o louvor oral é necessário, não por causa de Deus, mas por causa dos que louvam, cuja afeição para Deus aumentam pelo louvor. Essa é a parte importante. A respeito disso, diz o salmista: o sacrifício de louvor me dá glória, e aí está o caminho pelo qual mostrarei a salvação de Deus. Na medida em que pelo louvor divino o coração do homem se eleva a Deus, afasta-se de tudo o que lhe é contrário, segundo o livro de Isaías. Com o meu louvor portei um freio para que não pereças. O louvor oral induz também os outros a terem mais afeição a Deus. Diz a respeito o salmista: sempre tenho o teu louvor nos meus lábios, e ouçam os mansos e se alegrem, e comigo magnifiquem a Deus. Então aqui ele justifica a conveniência de você louvar a Deus oralmente. Então, dado que para Tomás é conveniente louvar a Deus oralmente, aqui a gente vai ver de que maneira é conveniente ou não se utilizar do canto para louvar a Deus. Então, vamos diretamente já ao artigo 2, que ele esclarece e continua o que foi dito no artigo 1. Que é o cerne agora da nossa resposta. Ele fala assim, se é conveniente se utilizar no canto para o louvor a Deus. Ele fala assim: como anteriormente foi dito, o louvor pela voz é necessário para estimular a afeição humana para Deus. Por isso, qualquer coisa que seja útil para isto é assumido convenientemente no louvor divino. Também é verdade que, segundo as diferenças das melodias, as pessoas são levadas a sentimentos diferentes. A essa conclusão chegaram Aristóteles e Boécio. Por isso, foi salutar a introdução do canto nos louvores divinos para que os espíritos mais fracos fossem mais incentivados à devoção. A respeito, escreve Agostinho: inclino-me a aprovar a prática do canto na igreja, para que, pelo deleite auditivo, as almas fracas se elevem em piedoso afeto. E diz de si mesmo: chorei ouvindo os teus hinos e cânticos, profundamente emocionado pelas vozes de tua igreja que suavemente canta. Então há uma certa conveniência com relação ao canto, como certo instrumento que auxilia esse louvor pela voz através das melodias. Então agora a gente vai ver duas posições de Tomás que esclarecem o que ele fala aqui sobre o canto, sobre o louvor, que são respostas e esclarecimentos com relação a dois argumentos desse mesmo artigo, que é com relação ao argumento 2º e argumento 5º. Ele fala o seguinte: deve-se dizer que Jerônimo não condena absolutamente o canto, mas repreende aqueles que na igreja cantam de modo teatral, não para excitar a devoção, antes para se exibirem e se deleitarem. Pelo que Agostinho diz: quando atendo mais à melodia do que ao significado das palavras cantadas, confesso que faço e devo me penitenciar. Prefiro então não ouvir
o cantar. E aí que é bem importante destacar esse aspecto. Quando o canto começa a ser visto apenas como um teatro, apenas como o seu elemento humano, e não mais como um instrumento para louvar a Deus, e que a pessoa se detém muito mais nos seus aspectos, ou como se fosse um fim em si mesmo. Quer dizer, não que a pessoa não possa se deleitar nas melodias, não é isso, mas quando essa melodia, de modo geral, mas quando essa melodia ela é voltada explicitamente para o louvor a Deus, e ainda mais quando você está na igreja, você está louvando a Deus na igreja, então o Tomás já diz que esse aspecto já é condenável. O que quer dizer isso? É quando você toma o louvor a Deus como um fim estritamente humano, como você apenas se deleita naquilo e não mais se concentra para louvar a Deus. Então aqui a gente vai ver uma outra posição de Tomás que esclarece a relação da devoção da pessoa no canto e também o significado das palavras. Ele faz um último esclarecimento que é importante a gente complementar nesse vídeo. Ele fala assim: deve-se dizer que quando dá muita atenção ao canto para se deleitar, o espírito deixa de considerar as palavras cantadas. Mas se a pessoa canta por causa da devoção, mais atentamente perceberá o sentido das palavras, porque demora-se mais nelas, e porque, como diz Agostinho, todos os afetos de nosso espírito, conforme a sua diversidade, descobrem modalidades próprias da voz e do canto com as quais se movem, por uma secreta familiaridade. O mesmo se aplica aos que ouvem os cantos, os quais, embora às vezes não entendam o que se canta, todavia entendem a razão do canto, isto é, o louvor a Deus, e isto é suficiente para despertar a devoção. É importante que a pessoa conheça o significado das palavras, é importante que ela busque entender melhor, ou se for, por exemplo, em outro idioma, que ela pelo menos entenda ou leve uma tradução razoável, né, para que ela possa entender, meditar o significado das palavras ao cantar. Por outro lado, essa devoção de você já se abrir a louvar a Deus já é algo que Tomás considera como suficiente para exercitar o louvor no canto de louvor a Deus. Então, hoje a gente viu aqui sobre a importância do canto, de que maneira o canto pode auxiliar para o louvor vocal, de que maneira certa restrição também. E se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos, né, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.